recente, onde a gente tem, por exemplo, faringite, que é a inflamação da faringe, tonsilites. Pessoal, o que vocês entendem por tonsilite? Gostaria muito que vocês participassem comigo, porque esse foi um critério, na realidade, que a professora pediu para avaliar. Bom dia, são Bom dia. as tonsilas. As tonsilas seriam o quê? As glândulas que se aproximam das amígdalas, algo assim. Exatamente. Então, a gente pode dizer, tá certo, que quando a garganta está inflamada, pode ser por causa da inflamação aonde? Nas amígdalas, tá certo? Então, querendo ou não, tonsilites, pessoal, querendo ou não, é como se fosse uma amidalite. E essas amígdalas, elas vão se encher basicamente, tá certo? Não sei se vocês já viram. Muitas vezes, crianças principalmente, adulto dá, certo? A gente aperta e sai uma massa serosa extremamente podre, certo? Dos canais das amígdalas. Isso é o quê? Nada mais é do que presença de bactéria, certo? Então, geralmente, essas bactérias, elas são do tipo Streptococcus, certo? Um detalhe para vocês. Quando a gente pede, eu tenho um parente, um familiar, um amigo, e está com a garganta inflamada, que a gente pede para ver, a gente pede para eles fazerem o quê? Mostra a língua e a gente observa no fundo da garganta. Preste atenção. Se vocês observam que a placa amarelada, pessoal, significa que esse paciente, que esse amigo de vocês, tá certo? Tá com alguma infecção bacteriana. Ok? Se vocês observam que está apenas avermelhado, é do tipo viral. Então, outra coisa que alunos eles não conseguem entender é com relação ao tratamento para bactéria, com relação ao tratamento para vírus. Se é amarelado e é bacteriano, possivelmente o senhor médico vai passar um tipo de medicamento específico chamado ATB ou antibiótico. Tá certo? Não tem como ele não passar. Ele vai passar por quê? Vai ver qual é o melhor tipo, tá certo? Tem um antibiótico que, para a maioria das pessoas, não faz efeito, eu vou logo dizendo, que é a amoxicilina, ok? Todo mundo já teve um contato, pelo menos, com a amoxicilina. Se não teve, vai ter. Né? No hospital, vocês vão fazer muito. Se vocês já foram para estágio, pelo menos vocês já tiveram contato com a amoxicilina, certo? Então, assim, de tanto povo, vocês podem perguntar, mas Alex, por que é que não vai fazer efeito? Porque de tanto povo tomar amoxicilina, e outra, a forma errônea que a gente faz. Só para deixar um pouco claro para vocês, pessoal. Quando a gente tem, por exemplo, a gente está em um ambiente hospitalar, o que é que eu vejo o aluno fazer? Eu chego com a seringa, por exemplo, aspiro aquele antibiótico, aí eu faço, e aí eu vejo subindo e descendo, e o aluno rindo. Pessoal, isso não deve acontecer, certo? Outra coisa, o aluno, ele não está de óculos, ele não está de máscara, certo? E aí, na hora, e ainda vi o pior, viu? Estou dizendo sério, acompanhando aluno, por isso que eu não quero mais acompanhar. Aluno quebrando a ampola e cheirando. Gente, vai cheirar a ampola para quê? Certo? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente tem uma curiosidade, mas que essa curiosidade, muitas das vezes, ela não vai ser muito bem observada, certo? Às vezes a gente quer saber qual é o cheiro, qual é o odor que tem, mas e se esse aluno tiver algum problema, for alguma droga realmente ativa, e aí acabe afetando o pulmão e, consequentemente, o coração desse aluno,
né? Então, por favor, tenham cuidado quando vocês estiverem em estágio, certo? Outra coisa, máscara sempre, certo? E luva na hora de manusear um antibiótico, ok? O que eu aconselho ainda? Aspirei, certo? O medicamento, aspirei. Eu encapo ele e aí eu vou tirar o A, tá certo? Eu tiro o A antes de eu colocar lá no soro, ok? Então, a gente tem, sim, antibiótico para as bactérias e antivirais para vírus, certo? Se é o caso de inflamação de garganta, no mínimo o médico vai passar um anti-inflamatório, certo? E descanso e muita água, certo? Então, a gente tem ainda as sinusites da vida. Sinusites, pessoal, é inflamação aonde? Em toda a região. O pessoal vai dizer dos sinos, né? Mas, na realidade, a região das coanas, a região da fronte, certo? E aí a gente tem, como eu já disse, das bactérias mais comuns, tá certo? Onde a gente tem essas tonsilas, né, inflamadas, é Streptococcus, certo? E aí pode ser Streptococcus aureus ou SSP. Quando a gente tem, por exemplo, dessas manifestações, quais são os sinais e sintomas que podem acarretar a gente dizer que está com problema de inflamação, né? No caso da nefrite. Pessoal, primeiro, paciente sente uma dor na região que? Lombar, tá certo? Na região dos quartos, né? Lá em Pacifica, eu vejo muita dona de casa dizendo, minhas espielas, né? Meus quartos estão tudo se acabando, meu amigo. Tudo se acabando. Antes que me perguntem, eu não sou de Pacifica, tá certo? Eu fui criado em Passa e Fica. Eu sou do Recife, mas fui criado em Passa e Fica. Então, existe essa dor lombar. Outra coisa, é diferente de uma litíase renal, tá certo? Essa dor não é tão agressiva, a não ser quando o rim realmente ele esteja bem lesionado. E aí pode se sentir sim. Pode esse paciente ter oligúria, certo? Pessoal, o que é oligúria? Oligúria é quando a gente tem uma diurese inferior a 400 ml dia, certo? Pode existir uma hematúria? Pode. O que é hematúria? É presença de sangue, tá certo? Na urina, certo? Você tá pegando aqui. Certo? Então, a gente tem, na realidade, presença de sangue na urina, certo? Outra coisa, pode existir a colúria? Pode. O que é a colúria? A colúria é quando essa urina, ela tem uma coloração que escura, tem um tom escuro como se fosse de Coca-Cola. Fora isso, esse paciente pode ter aí edema de face e até RAIS. O que é RAIS? Hipertensão, certo? Deixa eu só marcar um ponto para vocês, certo? Pessoal, me diga uma coisa. O que é que vocês entendem por micção? Urina. Perfeito, tá certo? Micção é a própria urina ou o ato de urinar. Me diga uma coisa. O que é uma poliúria? Fiquei curiosa. Fala aí, professor, o que é? Não sei não. Vamos repetir? Muitas vezes vocês confundem poliúria com polaciúria. Qual a diferença dos dois? A polaciúria eu sei que é o aumento da urina, mas com o aumento da diurese diminuído. Então, vamos dizer que a poliúria é a urina em grande quantidade, tá certo?
é quando realmente a gente tem uma urina, a pessoa vai urinar muito. Já a polaciúria é a quantidade de vezes que essa pessoa tende a quê? A urinar, certo? Me diga uma coisa, o que é, então, oligúria? Que é, professor? Oligúria. Ligúria. É baixa produção de urina. E varia de quanto? R$ 2,5 por dia. Pessoal, eu posso ter uma oligúria abaixo, que ele pode ficar entre 100 e 400 ml dia, certo? Preste atenção. Entre 100 e 400 ml dia, por 24 horas. Esse paciente ele não vai urinar mais do que isso. Alex, e se ele está abaixo de 100, por exemplo, ele urina 50 ou quase não está urinando. Aí a gente tem um problema mais grave, que com certeza os rins não estão fazendo o seu trabalho, certo? Então a gente tem uma anúria da vida. A anúria é a ausência da urina durante as 24 horas ou inferior a 50 ml dia. Quando a gente fala da desúria, tá certo? Desúria, ele é, querendo ou não, a dor a urinar. Geralmente esse paciente, ou nossos amigos, ou parentes, enfim, eles vão sentir uma sensação de queimação durante a micção, certo? Nictúria, pessoal. Nictúria é quando a gente levanta várias vezes à noite, tá certo? Geralmente à noite, para urinar. Uma das coisas que a gente deve saber é que as noites, elas são frias. Se elas são frias, a gente sua pouco. Se sua pouco, a quantidade de vezes que a gente vai no banheiro é maior. É igual ao tempo de chuva, né? O tempo está frio, tá, eu vou urinar mais do que no tempo que está fazendo calor. Por quê? Porque não tem como os poros, na realidade, suar. Você só sua se está quente, certo? Se não está quente, o organismo ele vai dar um jeito aí de eliminar de alguma forma. Outra coisa, glicosúria. Glicosúria nada mais é do que a presença da glicose na urina, né? Piúria é uma urina quando ele tem uma quantidade de pus, certo? Então, esses termos, sim, incontinência urinária, não falei. Incontinência urinária é a incapacidade da gente controlar voluntariamente a diurese, né? Ou seja, a urina, ok? Então, são termos com relação ao sistema urinário que a gente deve saber, certo? E tudo isso, pessoal, a gente cobra de vocês dentro de UTI, certo? Não tem como eu não cobrar de vocês, ok? Então, passando, certo? A gente tem com relação ao tratamento. Alex, qual que é o tratamento, por exemplo, para uma nefrite? É bem simples. Primeiro, ele é um tratamento medicamentoso. Se ele é um tratamento medicamentoso, ele vai ser de forma de quê, pessoal? Ele será em forma de antibiótico, certo? Não tem para onde correr. Esses antibióticos pode ser qualquer um, a critério médico, tá certo? Possa ser que a gente tenha aí geralmente para gram negativo, tá certo? Quando a gente tem os medicamentos para gram negativo, eu posso ter também para gram positivo. Aí vocês podem perguntar, Alex, o que é gram positivo e gram negativo que eu não lembro? Vamos dizer que não lembra antes de dizer que vocês nunca viram, certo? Gram positivo e gram negativo, pessoal, a gente tem deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu tenho uma seringa e eu tenho uma caneta, certo? Vamos supor que eu tenho a mesma bactéria, os dois, certo? Claro que não são. Eu tenho a mesma bactéria, mesmo tamanho, mesma estrutura. O que é que vai acontecer? O gram positivo, ele tem uma camada grossa, tá certo? De peptídeo glicano na sua parede interna.
uma única camada grossa na sua parede interna. O que acontece? Na hora que a gente colore, tá certo? Com azul de metileno, eu retiro com álcool isopropílico, certo? E coloco fucsina. Ele vai ficar de que cor? Tiro com álcool. Passo no bico de Puser, certo? Que é uma chama que tem. Coloco ele para secar. E vou observar nesse moço aqui, tá certo? Nesse microscópio. Na hora que eu vejo uma lâmina, tá certo? Primeira coisa que eu observo, tá certo? É a coloração que fica aqui. É uma coloração que ela é mais azulada ou ela é mais avermelhada. Se ela é mais azulada, eu já sei que ela é uma gram positiva. Se ela é mais vermelha, ela é uma gram negativa, certo? Então, é espesso, deixa eu desenhar aqui, certo? E ela tem uma única camada, certo? Na sua espessura. Seria mais ou menos assim. Eu tenho, isso aqui tudo é peptidoglicano, certo? É bem mais espesso a gram positiva do que a gram negativa. Na gram negativa, você faz todo o procedimento, só que eu consigo retirar quem? O azul de metileno, certo? Ou então violeta cristal. E aí, quando a gente cora, eu tiro esse azul e aí a fucsina, ela se liga, tá certo? Mostrando, na realidade, a diferença da gram positivo com a gram negativa, certo? E tem antibióticos ainda que elas são de larga escala, ou seja, de largo espectro. O que é isso? Tanto pode ser para gram positivo, quanto pode ser para gram negativo. Fora isso, o médico ele pode solicitar ainda hipotensores e diuréticos, tá certo? Existem complicações com relação a essa quantidade X de antibióticos, ou porque pode, porque não pode, deveria ter, não deveria ter. Pessoal, o grande problema é que a gente não sabe, na realidade, tomar antibiótico. Primeiro, o que é que a gente conhece sobre antibiótico? Vamos abrir logo um parênteses aqui. O que é que eu conheço logo por antibiótico? Por exemplo, quem nunca teve um problema de infecção ou algum problema bacteriano, tomou o primeiro dia, tomou o segundo dia, não senti mais nada, eu vou parar porque eu já estou bom. Pessoal, isso é a maior roubada que um ser humano ele pode ter. E da mesma forma que a gente faz em casa, a gente vai fazer com os pacientes. Vai estar prescrito e a gente vai achar que não há necessidade. Quem sou eu para achar que não é necessário? Primeiro, que eu não sou médico. Segundo, o médico ele passa e o paciente ele está pagando o nosso salário, certo? Muitas vezes, eu já vi, pessoal, técnico de enfermagem da minha equipe dizer assim, eu não vou fazer não porque não precisa. Mas quem é você para dizer, na realidade, que ele não precisa? Certo? E aí, a gente tem que levar esse técnico para a gerência de enfermagem, para a gerência substituir, certo? Porque é assim, às vezes a gente chega com um pensamento, mas a gente esquece aquilo que a gente aprendeu. Se o médico ele passa um antibiótico durante 5 dias, são 5 dias. Se é 7 dias, são 7 dias. Se é 15 dias, são 15 dias. É uma arrombar estômago, minha amiga. Antibiótico é pedir para você arrombar o estômago, certo? Não tem para onde você correr. É uma arromba estômago mesmo, certo? Outra coisa, com relação ao manuseio desses antibióticos. Primeiro, quando você vai fazer criança, né, ou idosos, muitas vezes eles vomitam o antibiótico que estão tomando. Pessoal, aí o que a pessoa faz? Vai macerar, é o ato de eu colocar lá no grau, eu pego um pistilo, tá certo? O grau e o pistilo e eu vou macerar. Pessoal, na hora que você faz isso, você está perdendo o antibiótico.
Por mais que você tire bem direitinho, a gente está perdendo miligramas de antibiótico, tá certo? Eu não gosto de macerar antibiótico, não. Eu acho terrível, porque eu sei que se for, por exemplo, de 500 miligramas, um azitromicina, exemplo, eu não vou ter 500 miligramas de azitromicina. Ah, não, eu vou diluir no suquinho. Pessoal, e nas paredes vai ficar o quê? Antibiótico. Vai raspar assim, vai tomar? De todo jeito vai. A gente vai ter perda. Então, eu não gosto de macerar medicamento. Isso seja antibiótico, isso seja um AINE, isso seja um hipertensivo, enfim, tá certo? De todo jeito, a gente faz de uma forma que essa criança, esse idoso, esse adulto, ele tome, tá certo? Então, assim, cuidado só na hora do preparo que vocês estiverem manuseando esse antibiótico, beleza? Pessoal, me diga uma coisa, e aí a gente tem uma classe chamada diurético, certo? Para que servem os diuréticos? Vocês já pagaram farmacologia? Já. Me digam aí, por favor. Para que serve um diurético? Veja, eu nem coloquei o nome de Messia, ó, na lista. Depois, Messia. Pessoal, o diurético, ele serve para duas coisas, certo? Primeiro, ele serve para baixar quem? Se ele tá dizendo, a literatura ele diz, certo? Que usa-se um antibiótico, usa-se os hipotensores e diuréticos, certo? Hipotensor é aquela medicação que vai fazer o quê? O que haja uma hipertensão. Essa hipertensão já está dizendo, a pressão está alta, ele vai fazer com que ela baixe. E a gente tem aí os diuréticos, certo? Diuréticos, na realidade, vai fazer com que o paciente elimine quem? A diurese, pressão baixa, certo? Outra coisa, se ele tem problemas com relação à eliminação de urina, certo? Nessa parte de filtração, se lembrem que o rim, ele tem que produzir urina, e aí vai fazer o quê? Existe um diurético, que a gente chama de diurético de alça, extremamente bom para esse problema, que é o furosemida, tá certo? Tomou furosemida, meu amigo, você vai tirar tudo que é de água do corpo, certo? Ela vai passar pelas alças de El e lá e será eliminado, não será absorvido. É como abrir essa torneira que você diz assim, ei, fecha aí. Não tem jeito, porque a pressão é muito grande, você não consegue fechar a torneirinha. Certo? Do mesmo jeito, furosemida, certo? Muitas vezes, em últimos casos, que eu quase não vejo, mas já vi, o médico usar a última cartada usando manitol, certo? Então, pedi para a gente fazer manitol nesse paciente, porque ele é muito mais poderoso do que o próprio furosemida, certo? Pessoal, com relação à nefrite, alguma dúvida? Vamos passando, certo? Então, o que seria se nefrite? Basicamente, a inflamação dos néfrons, certo? A parte de filtração. O que seria, pessoal? Litíase renal. Eu já ouvi falar, mas não lembro no momento. Pronto. Litíase renal, pessoal, é a mesma coisa que cálculo. Cálculo renal. Show de bola, pessoal. Então, é a mesma coisa que cálculo renal, tá certo? E o que é cálculo renal ou litíase renal? Nada mais é do que presença de cristais ou formação de cálculos aonde? No sistema urinário. Eu tenho o rim,
tá certo? Aonde algumas substâncias elas vão se cristalizar, certo? E eu tenho ali um depósito que a gente chama de depósito granuloso, tá certo? Impedindo a passagem de quem? Da urina, muitas vezes, certo? Existem alguns tipos de cristais, certo? Que eles são extremamente prejudiciais à saúde da gente, certo? Quando a gente tem alguém no grupo, fora eu, porque eu sou cheio de mazela, eu já infartei, eu tenho estente, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, estou suspeita de câncer de pulmão, e eu não fumo, viu? Professor, Oi. depois de tudo isso, você ainda está vivo? Pois é, meu amor, vai fazer o quê, né? Mas também, pessoal, eu tenho quase 50 anos, né? Já era para estar acontecendo alguma coisa. Então, já me perguntaram isso. Eu acho que, eu não sei por que é que eu tenho que passar por tudo isso, mas se Deus quer assim, eu vou fazer o quê, né? Então, assim, parece mentira, mas é tudo diagnosticado, pessoal, viu? E vocês sempre vão me ver, na realidade, sorrindo, porque eu acho que a gente só nasce uma vez e não é por causa de condições dessas, né, que a gente vai desistir. É o que eu digo. Eu nunca vou desistir. Se Deus me colocou aqui, é porque tem algum propósito, né? Ou então eu acho que nem Ele me quer e nem o cão. Aí fica assim, né, no purgatório. Olho para cima, Ele manda eu descer. Eu olho para baixo, o outro manda eu subir. E aí eu fico em meio termo, né? Mas enquanto essa carne não vai apodrecer, aí a gente continua nesse reteté, certo? Então, a gente tem, pronto, eu tenho também cálculo renal, certo? Só que o meu, ele é de eu não conseguir tomar água. Por quê? Tem dia que eu passo os 3 horários dando aula. Muitas vezes eu adquiri como, pessoal, no hospital, tá certo? Quando eu trabalhava no hospital, eu não tinha, passava as 12 horas sem tomar água. E às vezes tomava um gole só para molhar a boca e foi, porque eu não tinha tempo, certo? Hoje eu não estou mais em hospital, ok? Mediante alguns problemas eu pedi mesmo para sair. E aí, para mim, gosto muito de hospital, mas se torna muito pesado, certo? Então eu preferi só dar aula mesmo. Minha esposa, ela é enfermeira também. Tanto ela é enfermeira do Giseuda, quanto ela é enfermeira do Hospital da Unimed, tá certo? Então, a gente tem, assim, um ciclo, e aí, graças a meu filho já tem 21 anos de idade, não tenho mais nenhuma preocupação com relação a menino, certo? Hoje eu estou cuidando mais de mim do que dos outros. Então, é por isso. Mas, assim, o cálculo renal, certo? Ele ainda, sim, como eu disse a vocês, eles têm alguns tipos, certo? Vocês sabem dizer pelo menos um tipo de cálculo renal de estrutura? Não. Pessoal, me diga uma coisa. Quando a gente fala sobre esses tipos de cálculo, tá certo? Na minha cabeça, eu não sei na cabecinha de vocês, mas na minha cabeça vem assim. É cálculo, é cálculo. Esses cálculos, eles podem se dar de quê? Primeiro, a gente tem vários tipos de cálculos, tá certo? Mas 4 são os mais importantes. Primeiro, ele é cálculo de cálcio, ele é cálculo de cistina, cálculo de estruvita ou cálculo de ácido úrico. Eita bexiga, meu amigo. Alex, eu tenho que saber disso? Deveria, tá certo? Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, tá certo? Se eu chego para vocês e digo assim, me digam aí, dentro do conhecimento de vocês, o que é, por exemplo, o cálculo de cálcio? São o quê?
E vocês vão dizer, pessoal, que cálculo de cálcio, eles são os mais comuns. E geralmente vão dar mais em homem do que em mulheres. E o fator que eles vão começar a aparecer pode ser a partir dos 20 e 30 anos de idade, tá certo? O que são cálculos de cistina, pessoal? É quando a gente tem, por exemplo, cistinúria, tá certo? Então, o que é isso? É uma doença, querendo ou não, renal hereditária, que vai afetar tanto o homem quanto as mulheres, certo? Então, não tem essa história de dizer que vai dar só num ou no outro. O que são cálculos de Struvita? Cálculos de Struvita, eles são encontrados principalmente em mulheres que tenham infecção constante aonde? Do trato urinário, tá certo? Então, querendo ou não, esse tipo de cálculo é um tipo que ele vai crescer, tá certo? Muito aonde? A nível renal. E aí eles podem bloquear o rim, o ureter ou então a bexiga na hora da eliminação da diurese, certo? E aí a gente tem os que são menos comuns, que querendo ou não, eles são os cálculos de ácido úrico. O que são cálculos de ácido úrico? Pessoal, quando a gente se alimenta, por exemplo, de muita carne, no meu caso, eu sou muito carnívoro, tá certo? Eu sei que quando eu disser, vocês vão dizer, eca, ceboso, né? A carne, para mim, ela deve ser, eu matei o boi, eu cortei a parte que eu quero, eu fiz isso. Já pode servir para mim. Eu gosto da carne basicamente crua. Tá certo, pessoal? Tá errado. Mas eu, Alex Costa, me habituei a comer carne crua. Eu sou extremamente carnívoro, certo? Então, assim, às vezes eu chego no restaurante e peço, a carne, eu quero quase crua. Quase crua. A gente não serve. Então, pode ser ao ponto, certo? Desde que o sangue, eu sinta, tenha o gosto do sangue, meu amigo. Eu quero ver o sangue, certo? Teve sangue, para mim, sim, eu não faço parte de nenhuma magia, não, viu? Nenhuma ordem dessa que mexe com magia negra, não faço, tá certo? Antes também que me perguntem, porque já me perguntaram. Outra coisa. Então, o que se eu me alimento de muita carne, significa que eu possa ter muito ácido úrico, certo? Ácido úrico, pessoal, significa que eu vou ter aumento de ácido úrico no sangue. E isso, querendo ou não, vai ser mais frequente em homem do que em mulher, tá certo? Na hora dos cálculos aparecerem, como o homem ele é muito mais carnívoro do que a mulher, não estou dizendo que a mulher ela não seja, mas entre homem e mulher, o que é que acontece? Você vê geralmente o churrasquinho de gato, né? A mulher come um pedacinho, dois, um homem já tá... né? Um negócio assim, e pensar que não, destrói tudo, meu amigo. Vamos pensar que não, R$100 só dele de churrasco, né? Na mulher, quando você pensa que não, R$5, né? Então, assim, o homem, ele sempre vai se alimentar com relação a esse questionamento, né? De carne, vai se alimentar bem mais. Outra coisa, alguns tipos de alimento podem tornar com que um ser humano tenha cálculo renal. Exemplo disso é aquilo que a mulher gosta, meu amigo. Pelo menos a grande maioria, chamada chocolate. Vocês não sabiam, tá certo? Chocolate em excesso, onde você não toma muita água, vai causar o quê? Certo? A litíase, certo? Isso seja chocolate, seja chá, café em excesso, brócolis, ou seja, pessoal, a maioria dos alimentos, se você não toma água, se ela não dilui, se não tem como filtrar, aí pode se tornar uma coisa bem séria, certo? Então, quais são os fatores de risco, na realidade, que a gente tem? Pessoal, vocês querem intervalo ou a gente pode pegar direto? Seja direto. Pronto. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar direto. Quando eu encerrar,
o que eu tenho que dar, tá certo? Aí a gente encerra. Não se preocupem que eu vou gravar essa aula, tá certo? E vou mandar para a professora Silvia para ela publicar lá, certo? Então, a gente tem, por exemplo, dos fatores de risco. Eu tenho 3 tipos de fator de risco, certo? Primeiro, se o meu paciente ele tem hipercalcemia. Pessoal, o que é hipercalcemia? Hipercalcemia, pessoal, é quando eu tenho é aumento, calcemia é potássio, certo? Ou eu posso dizer que esse paciente tem hiperpotassemia, é a mesma coisa, tá certo? Então, é o aumento de potássio aonde? No sangue. Outra coisa, hipercalciúria, que é o aumento de quem? De cálcio. E outra coisa é a hereditariedade, certo? Se o meu pai teve, eu possivelmente possa ter. Se eu não tiver, o meu filho vai ter, certo? Ou o meu avô. Se o meu avô teve e meu pai não tem, possivelmente eu terei. Se eu não tiver, literalmente o meu filho vai ter, certo? É aquilo que a gente diz. Tem histórico, meu amigo, na família? Então, se a gente tem histórico de alguma patologia, obviamente que vai estar no nosso DNA, tá certo? Uma das coisas bem interessantes também é com relação a isso aqui é bom, meu amigo. Caramba! Chega a dar uma dor no meu juízo quando eu lembro. É com relação aos sinais e sintomas que são as manifestações clínicas. Eu queria que o Chominha abrisse assim, ó, para eu me enterrar, pular lá dentro, me acabar. Pessoal, vejam só. Eu vou dizer por mim o que é que eu sinto. Primeiro, é uma região, tá certo? É um cansaço infernal. Aonde? Na região lombar, certo? Meu amigo, minhas espielas não fica cansada normal, não. É uma coisa que parece que eu andei horrores, ou fiquei todo troncho. Segundo, é uma dor, meu amigo, que não adianta você deitar, como a gente diz, de papo para cima, de papo para baixo, meu amigo. De um lado, do outro, de rede, no chão, não tem, ela não passa, ela só se agrava, certo? Meu amigo, é uma dor chata e outra, viu? Não adianta nem fazer cachorrinho, que não vai passar, não. Não adianta, que não vai passar. Tomar dipirona, nem tome, porque nada vai ser a mesma coisa, tá certo? Não tem gelo, não tem gelo, não tem compressa quente, não tem banho, nem tem asseio, meu amigo, que vai fazer você passar essa dor. Paciente de vocês vai estar gritando, ai, 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 e você vai desmaiar, certo? Outra coisa, o que é que a pessoa sente? Eu sentia uma cefaleia terrível. Por quê? Por causa da dor. A pessoa aí fica assim, ó. E você toma de um lado, mexe do outro, faz uma massagem, meu amigo, parece que tocar é dar uma porrada em você, entendeu? Um murro mesmo. É um negócio assim que só Cristo na causa, né? E aí ela não passa de jeito nenhum. Não adianta, pessoal. Falando em termos técnicos, não adianta colocar decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral direito e esquerdo, Trendelenburg, não vai passar. Não passa, certo? Fora isso, a dificuldade que eu tinha e tenho ainda de urinar. Eu tenho uma disúria, dói, meu amigo, incomoda, é um negócio terrível, certo? Fora isso, é um enjoo que eu tenho, as náuseas, eu nunca vomitei não, mas a náusea eu tenho demais, é aquele negócio ruim. Mas pode causar vômito? Pode, pessoal, eu não tenho. Pode causar, com o passar do tempo, piúria? Pode. Pus na urina. Hematúria? Geralmente sim, dependendo do tipo da pedra. Algumas são cristais, que elas são dessa forma aqui, tá certo? Certo? Ela é como se fosse um asteriscozinho que sai rasgando, meu amigo, o tubo ali, certo? Dos ureter.
Então, querendo ou não, ou então no canal da uretra. Tanto pode ser ureter como canal da uretra mesmo. Se é uretra, é um negócio terrível, certo? E como que é, na realidade, que a gente deve fazer? Como é que está o tratamento, certo? Primeiro, o tratamento, ele deve ser feito de acordo com a adequação alimentar. É a primeira coisa, né? Será que a gente se alimenta bem? Será que a gente se alimenta? Porque, assim, vejam só, como é hoje. Hoje, a mulher, ela sempre foi educada para comer. Isso, vamos ser sinceros, né? Uma vez ou outra, a gente vê alguém colocar um prato de pedreiro, né? O sexo feminino colocando e comendo igual homem é muito difícil, né? Mas ela come geralmente o quê? Folha. Depois da folha, ela come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um negocinho e ainda deixa que é para ficar bem fitness, né? O homem não. O homem, meu amigo, ele bota assim, é aquela montanha. Eu vou olhando assim. Sim, senhora. Pode deixar. Certo? A aula vai ser gravada. Gabriela e Rayane. Ok. Show. E aí, a gente tem... Obrigado, meu anjo, você também. E aí a gente tem, pessoal, aquela quantidade de alimento, de comida, certo? Fora isso, a gente tem, por exemplo, uma hidratação. Será que essa pessoa, ela consegue tomar muita água? Será que a gente toma muita água? Pessoal, olha, é mais fácil a gente tomar cerveja, é mais fácil a gente tomar refrigerante do que a gente tomar água. Mas olha que cerveja não é diurético. É direto, vai tomar cerveja sempre, né? Refrigerante, pessoal. Ave Maria, eu já disse ao meu menino, você vai se acabar, viu? Porque ele já acorda tomando Coca-Cola. É assim, se acorda tomando Coca-Cola, o negócio é bom. E olha que ele está fazendo faculdade de enfermagem, viu? É um negócio assim divino. Outra coisa, fora isso, analgésicos potentes. Pessoal, me diga uma coisa. Quando a gente fala de analgésico, o que são analgésicos? Digam aí para mim. Analgésico é o quê? Remédios que aliviam a dor. Então, são remédios que eles vão aliviar quem? A dor, certo? Me diga assim, vamos começar da parte mais baixa dos analgésicos até a parte mais alta. Pelo menos me lembrem aí, porque acho que eu esqueci. A parte de baixo, assim, de baixo, que a gente olha assim de cima, assim, olha assim para baixo. Me digam aí, um analgésico bem baixo mesmo, baixo. Que a gente toma. Paracetamol. E o que mais? Dipirona. Pronto. Oi, Rosália. Pronto. Então, Rosália quer falar, meu anjo? Não. Pronto. Então, Rosa falou paracetamol e dipirona. Show de bola. Pessoal, acima do paracetamol e da dipirona, a gente tem que tipo de analgésico? Mas, gente, não me deixem falando só não, que eu tenho medo de falar só. Repete, por favor, travou aqui.
Acima, Rosa, do que você falou, paracetamol e dipirona. Qual é o tipo de analgésico extremamente poderoso? Para dor? Sim. Morfina? Não, aí já está passando o teto, né? Mas abaixo da morfina, tem quem? Professor, Oi. Ibuprofeno, é? Não. Não? Não, Estofan? também não. Dorflex? Dorflex. Não, Doralgina? não. Ai, Não é gente. dipirona, não? Não, dipirona é a classe mais baixa. Baixa. Aí passando assim, né, da dipirona, 100 vezes a mais do que a dipirona, vamos colocar assim, a gente tem quem? Alívio? Não. Pessoal, olha, quando a gente faz muito rápido esse medicamento, a dipirona causa o quê? Causa hipotensão. Já nesse, ele causa náusea e vômito. Minha amiga, é severa. Tramadol? Exatamente. Tramadol. Que é quem, pessoal? É o tramal, tá certo? Então, se vocês estão anotando, mas se vocês não anotarem, eu vou falar sobre analgésico em relação a esse questionamento, certo? Vou deixar lá no vídeo para vocês. Então, a gente tem a dipirona e o paracetamol. Acima dele, a gente tem o tramadol, certo? Que é o mesmo que o tramal, tá certo? Acima do tramal, já chegando lá no teto, meu amigo. Pedro, você sabe dizer qual é o medicamento? Eu acho que já foi falado, não? Já. Morfina? Morfina. Então, vamos lá. A gente tem do mais baixo, a gente tem dipirona e paracetamol, a gente tem o tramadol intermediário e a gente tem a morfina. Show de bola. Pessoal, dos analgésicos extremamente poderosos, a morfina é aquela que o negócio é bom, viu? Mas é bom mesmo. Quando eu tenho um problema de cálculo renal, que eu estou me acabando de dor, eu já digo logo, o tramal não fez efeito. Certo? Por quê? Porque eu não vou passar 1 hora com aquele bicho aqui que eu não tenho paciência. Tá certo? Já digo logo que não faz efeito, já tomei, pronto. Certo? Por quê? Porque você fez a morfina. Qual é uma das coisas que vocês devem saber com relação à morfina? Primeiro, o tramal ele não passa rápido, se lembre disso. A gente não faz um tramal rápido, certo? É a droga de escolha que o médico vai passar. Ele vai perguntar assim, você tem alergia ao tramal? Né? Já tomou tramal? Aí o paciente vai dizer, não, eu quero que a dor passe. Né? Aí ele vai e passa tramal. Ele não vai colocar lá assim, bem lento não. Ele vai colocar uma ampola de tramal em um soro de 100. Certo? O que vocês vão fazer? Vão calcular para passar aí 1 hora. Uma hora. Certo? Quanto mais lento, melhor. Por quê, pessoal? A dor, paciente sentindo? Não é, tá certo? É para que esse medicamento não cause reação adversa, que é o quê? A náusea e o vômito, certo? Outra coisa, geralmente a gente administra antiemético para vômito. E o que é isso? Pode ser um Zofran, ondansetrona, pode ser um Plasil, que é metoclopramida, pode ser um omeprazol, tá certo? Pode ser qualquer tipo de antiemético ou protetor gástrico também, certo? E mesmo assim, ele é tão forte que ele ainda pode causar vômito na pessoa. Outra coisa, a morfina. O que é que vocês devem saber? Vocês devem dizer ao paciente que quando vocês estiverem fazendo a morfina, ele vai causar, onde ele passar, ele vai causar o quê? Prurido.
Esse paciente vai ter coceira, meu amigo, onde ele estiver passando. Por quê? Porque ele é extremamente irritante, ainda que ele seja diluído, tá certo? É uma ampola para 9 de ABD e você vai fazer de 3 a 5 conforme a prescrição médica. Ele vai passar, normalmente, dá só aquela coceira, aquela irritabilidade. Pessoal, quando a primeira batida que ele jogar para a cabeça, o paciente vai dizer: eita bexiga, que minha cabeça está estourando. O que é isso? Pessoal, a morfina, por mínimo que seja, por mínimo ml que a gente faça, ela vai causar aumento da PIC. O que é PIC, Alex? É pressão intracraniana, tá certo? É o aumento da pressão intracraniana. Nesse aumento da pressão intracraniana, o que é que vai acontecer? Vai ser por pouco tempo. Primeiro que você deve lembrar de dizer isso ao paciente. Você pode ter uma pressão na cabeça, mas em alguns segundos ele vai voltando. Pessoal, não dura mais do que 10 segundos não, certo? É um negócio fino mesmo e aí vai aliviando. E quando vai aliviando, sabe aquela propaganda do Red Bull? Red Bull te dá asa? A mesma coisa acontece com a morfina, certo? Então, parece que você vai, e acredite, se você pegar uma faca, meu amigo, e fizer isso aqui, não fura. Ah, aliás, até fura, mas faz o quê? Não, você não sente dor, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já dei 3 mãozadas na minha cara e, basicamente, eu só senti a pressão, mas eu não senti a dor, certo? Outra coisa que vocês devem dizer ao paciente é aquilo que eu já me habituei, né? Pessoal, a gente começa a ver as coisas, eu começo a conversar com Pertepan e a Fada Sininho. É sério. Ele é um opioide. Se é um opioide, eu vou começar a ver o quê? Posso ter um monte de alucinação, certo? Mas é sempre? Não, pessoal, não. Eu lembro muito daquela cena de Crepúsculo, né, que Bela morre e volta, e ela começa a observar as coisas bem de frente, assim, bem perto. Do mesmo jeito, a morfina me dá essa sensação, tá certo? Mas também é por bem pouco tempo. E aí, vai passando, aí às vezes eu chego, a Fada Sininho faz assim para mim, né? Pertepan dá tchau, Capitão Goncho querendo matar Pertepan, enfim, é um negócio assim lindo de Deus, tá certo? Isso não é brincadeira, não. Certo? Então, assim, paciente de vocês pode ter algum tipo de alucinação? Pode. Por isso que ele é um opioide e ele é tarja preta. Certo? Me diga uma coisa. Dos analgésicos, acabou? Não tem mais nenhum. É? Ou tem? Tem sim, tem vários. Não, acima da morfina, estou dizendo. Eu acho que não tem mais, não. Pessoal, existe Eu acho que tem. Qual? Eu não estou lembrado do nome, mas uma época que ele estava na UTI, ele sentia muitas dores. Aí a morfina já não estava mais dando efeito. Aí achavam, diziam assim, mas a morfina é, né, um remédio potente, como dizem. Aí alegavam assim, porque ele usou muita droga ou alguma coisa assim, que o organismo dele já estava rejeitando. Aí eles estavam medicando ele com outro analgésico. Sim. Pessoal, como Rosália falou, existe um único tipo de analgésico que está acima da morfina, que ele só é feito em UTI. Não, você não encontra esse medicamento em ambulatório. Ele só é feito em UTI. É chamado de fentanil. Certo? Então, o fentanil, se vocês estão anotando, coloque que o fentanil é um analgésico extremamente poderoso, de ação rápida, que ele só é feito na UTI. Qual é o detalhe do fentanil? É apenas um. Ele é tão poderoso que ele cede ao paciente. Certo? Então, a gente tem dipirona, paracetamol, como exemplo,
tramadol acima desse, morfina acima desses outros e acima de tudinho a gente tem o fentanil, tá certo? Então, quem vai escolher o melhor tratamento é o médico com relação à litíase renal, certo? Com relação desses analgésicos potentes. Outra coisa, pode ser que ele solicite uma litotripsia, pode ser intracorpórea ou extracorpórea, tá certo? O que diabo é isso, certo? Pessoal, a gente conhece a litotripsia como LECO, LSO, LECO, tá certo? Geralmente é uma máquina de choque, certo? De onda, que é colocado acima do rim, certo? E aí ele começa a jogar da onda de choque lá, nos cálculos, ele consegue quebrar, meu amigo, esses cálculos renais e uretrais, certo? É feito ambulatório, a nível de ambulatório, tá certo? E muitas vezes ela será a primeira opção para fragmentar as pedras nos rins, tá certo? Outra coisa, ela pode ser extracorpórea, extra já está dizendo, é fora do corpo, tá certo? Colocou a pedra, vamos supor que aqui seja meu rim, coloquei a máquina, tá certo? Ela vai chegar até onde tem a pedra e vai mandar ondas ali de choque. Não é choque elétrico, pessoal, certo? É o que eles usam como se fosse um laser, como se fosse, chega lá e destrói a pedra, certo? E aí, com a urina, começa a urinar normalmente, certo? Ou pode ser intracorpórea. Eu já acho que a parte intracorpórea já é mais agressiva. Por quê? Porque ele vai destruir o cálculo. Ele vai colocar, aqui eu tenho o canal uretral do paciente, ele vai passar a sonda por ali, tá certo? Passou pela bexiga, subiu pelo ureter, e aí ele começa a destruir tudo ali. Aonde que é realizado? Em ambulatório? Intracorpórea não, tá certo? Extracorpórea intracorpórea é um procedimento invasivo, certo? Então, se é invasivo, eu não tenho como fazer esse procedimento, na realidade, sem ser dentro de um centro cirúrgico, certo? Então, possivelmente é feito em um centro cirúrgico, mas a recuperação do paciente é bastante tranquila, certo? Não tem, assim, outros agravos com relação ao paciente, não, ok? E quais são os cuidados que eu e que vocês, nós, técnicos de enfermagem, deveremos ter com relação a esses pacientes de litíase renal? Primeiro, estimular a hidratação, né? Ou seja, a ingesta hídrica, ou seja ainda, pedir para que esse paciente tome bastante líquido. Quando eu falo líquido, eu estou falando água, suco, certo? De uma forma natural. Quanto mais água ele tomar, melhor, certo? Por exemplo, tem aqueles copos de 250 ml. Pelo menos, pessoal, 8 copos daquele por dia. A gente não toma nem 2, certo? A gente vai administrar analgésico de acordo com a prescrição do médico, tá certo? E a gente realiza aí o controle da diurese para esses pacientes. Outra coisa, a gente sempre observa, tá certo? Se tem alguma queixa desse paciente com relação a alguma dor a mais ou não. Geralmente, alguns pacientes tomam tramal e ainda conseguem sentir dor, tá certo? Sim. Tem um exame que o médico faz, que ele vai colocar a mão, tá certo? Fechado, de punho fechado, na região lombar, ele vai contar de 1 a 3 e vai bater. Pessoal, ele faz assim, ele colocou lá a mão, faz assim, 1, 2, aí ele bate. Se for ali o cálculo renal, o paciente vai dar um pinote, meu amigo, vai querer matar o profissional. Depois ele vai para o outro lado. Então, ele sabe que em 2 ele vai o quê? Bater. Então, ele faz o quê? Bora lá, eu vou contar até 3. Então, ele sabe que no 2 ele vai bater. Meu amigo, ele faz assim, 1 e bate. Certo? Ou seja, eu vou dar um murro no paciente? Não, eu vou fazer só isso, ó. Certo? Porque a pressão
faz com que haja uma onda de choque aonde? Diretamente no rim, certo? E o cálculo que ele está ali, ele vai interagir e o paciente vai ter dor. Então, ele tem como saber que é uma amitíase renal, ok? Quando a gente fala do IRA, pessoal, não é IRA não, viu? É IRA, que se chama insuficiência renal aguda, tá certo? Então, querendo ou não, ela será definida como perda súbita da capacidade renal de filtrar resíduos, sais, líquidos, certo? Desde que esses líquidos, pessoal, sejam do sangue, certo? Então, a gente diz um detalhe bem interessante. Tudo que for agudo é de agora. Tudo que for crônico é que já passa meses e anos, tá certo? Então, a gente tem aí ainda a redução da função renal, tá certo? Em horas ou dias aí, referente, querendo ou não, a diminuição do ritmo de filtração glomerular. Se esse glomérulo, ele não consegue filtrar muito bem naquela hora, naquele dia, a gente pode dizer que o paciente pode ter uma insuficiência renal aguda, certo? E quais são as principais causas? Primeiro, são condições que vão diminuir o fluxo de sangue para o rim. Se lembre, aproximadamente 140, 150 litros de água serão filtradas pelo rim durante o dia. Não me pergunto como é que os cientistas fazem esses cálculos, porque eu também não sei responder. E nunca fui atrás, certo? É aquela história. Uma célula, o DNA da célula dá não sei quantas voltas em volta da Terra. Eu não sei como é esses cálculos que eles fazem, certo? Então, assim, a gente tem ainda que ele pode causar um dano direto a esse rim, e a gente tem um bloqueio das vias urinárias, tá certo? Também com relação a esse rim. Outra coisa, quais são os sinais que a gente tem em relação aos rins, certo? A essa insuficiência renal aguda. Primeiro, possa ser que se eleve a pressão arterial, a gente tenha o aumento da pressão, certo? Uma hipertensão aí babadeira, certo? Segundo, pode haver náuseas e vômitos, já é uma condição também, tá certo? Esse paciente de vocês pode ter edema, também é outra causa. Possa ser que ele tenha oligúria, certo? E em último caso, tá certo? Mas que não são em todos os casos, ele pode ter quem? Pode ter anúria, certo? Que é a quantidade inferior a 50 ml de urina por dia, certo? Qual é o tratamento, pessoal? Primeiro, a gente tem aí, tá certo? Tratar esse fator renal. Depois, tentar restaurar o estado geral desse paciente, não só o estado renal, tá certo? E fazer aí a adequação alimentar. De preferência, uma dieta que ela seja pobre em proteína, certo? Sim, eu nem falei proteinúria, viu? Que é proteína na urina. Então, possa ser que a gente tenha aí uma dieta pobre, certo? Em proteína, pobre em sódio e potássio, certo? É o que a gente chama de uma adequação alimentar. Essas dietas, vou dizer, não, elas têm que ser pobre em proteína, pobre em sódio, que é sal, e pobre em potássio. Pessoal, me diga uma coisa aí, só para eu entender, qual é a função do potássio? Como? Qual a função do potássio? O potássio, ele serve para quê? Pessoal, o potássio, ele nada mais é do que um relaxante muscular,
tá certo? Ele faz com que o músculo, ele relaxe, tá certo? Por exemplo, eu tenho muito medo de fazer potássio. Por quê? Porque tanto ele vai afetar o rim, quanto ele afeta o coração. Um detalhe não menos importante. Pacientes que têm problema renal não podem chupar carambola, viu? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a carambola, ele tem um teor de potássio extremamente gigante, certo? Eu já li artigo, na realidade, que ele diz o seguinte, né? Ele atenta para o risco de pacientes renais, principalmente com insuficiências renais crônicas ou agudas, ou aqueles que fazem diálise, estarem comendo, se alimentando de carambola, certo? Então, a gente tem, por exemplo, como assistência de enfermagem, aferição de sinais vitais, certo? Balanço hídrico extremamente rigoroso. É importantíssimo que vocês saibam aferir esse balanço hídrico. E esse balanço hídrico possa ser que ele mude de instituição para instituição. A cada 2 horas, a gente faz o balanço hídrico. Mas, dependendo de alguns casos, possa ser que a cada hora eu tenha que avaliar esses parâmetros hídricos, certo? Em relação ao controle de peso do paciente e observar, comunicar e anotar se esse paciente tem alguma presença aí de algum edema, certo? Se tiver, a gente comunica ao nosso superior. Já, querendo ou não, essa foi a aguda, a gente tem agora a insuficiência renal crônica. Pessoal, quando eu tenho uma crônica, já está dizendo, tá certo, que a gente tem uma perda progressiva, permanente dos rins, certo? E quais são os fatores de riscos? Pelo menos 3 a gente tem que saber. Paciente que tem 2 doenças de base, diabetes e hipertensão, ou se esse paciente é extremamente o quê? Obeso, certo? Então, pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes obesos, certo? Que, querendo ou não, que é sedentário, eles têm uma possibilidade a mais de ter uma insuficiência renal crônica, certo? Como é que ela vai se manifestar? Através de uma inapetência, através de náusea, vômitos, a própria hipertensão, que vai estar lá nas alturas, tá certo? E aí, o que é que eu devo aconselhar esse paciente? Primeiro, aconselhar a ir a um clínico, certo? De lá, possivelmente, ele vai passar para um especialista, certo? Depois, fazer a reutilização, a utilização de métodos aí dialíticos, né? Então, eles podem passar os dialíticos para esses pacientes. E em última cartada, tá certo? Última cartada. Sim, pessoal, métodos dialíticos, né? São diálises que esses pacientes, eles podem estar fazendo aí o uso, né? Quando a gente fala de diálise, a gente tem a diálise peritoneal e a diálise aí pela máquina, tá certo? Ou, em última cartada, entrar na fila de um transplante renal, certo? Eu não gosto muito de um transplante renal, não, porque geralmente esse paciente não dura mais do que 5 anos, certo? E aí, com relação à assistência de enfermagem, a gente tem um balanço hídrico rigoroso, um controle rigoroso da pressão arterial, um controle de peso. A gente pode estar ensinando esse paciente a querendo ou não, indicar a ele hábitos saudáveis, tá certo? Por quê? Porque uma vez que ele vai para uma diálise, basicamente é só evoluindo para o final, tá certo? Geralmente a gente tem aí uns pacientes que eles são meio teimosos, né? E aí a gente pede para que ele não faça, mas ele está fazendo o quê? Eu faço, né?
E isso, para mim, na realidade, não vigora. A gente trata o paciente como a gente gostaria que tratassem a gente, certo? Pessoal, me diga uma coisa. Da aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Gente, faça uma amizade comigo. Eu não gosto de falar só. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas tá tudo certo. Tudo em ordem. Então, se ninguém fala nada, tá certo? No meu relógio são 10h18. Eu vou só confirmar, tá certo? Quem está na sala e quem já saiu, certo? Que eu tenho que passar. Eu sei, Rosa, que você fez bastante amizade comigo. Então, eu vou confirmar, certo? Se eu não chamei o nome de vocês, aí vocês dizem que é para eu colocar na lista, eu vou passar para a professora Silvia, certo? Emily, Gabriele saiu, Elisandra, Rosália, Stephanie, Bruna Carvalho, Maria Vitória, Emily Gabriele, Natália, Vitória Eduarda, Bruna Rodrigues, Gabriele Alves, Pauliana Silva. Pauliana está presente aqui. Show. Gabriela Aquino, certo? Renan Santos, Rosa Tavares, Isabelle Carla, Ruth Santos, Pedro Henrique e Messia Nicolau. Certo? Pessoal, teve alguém que eu não chamei, que está na sala? Professor, é porque tem duas Emily, entendeu? Tem Emily Ellen e tem Emily Gabriele. A Emily Gabriele tá aqui. Eu não sei se a Emily Ellen tá, mas ela tava no início. Não, Emily está aqui. Foi a primeira que entrou. Emily Ellen está aqui e Emily Gabriele. Certo? Eu até achei estranho que Emily Ellen é com H. Eu nunca tinha visto Emily com H, mas enfim. Certo? Tem mais alguém que eu não chamei que está na sala? Não? Pessoal, então, foi uma satisfação, tá certo? Conhecer vocês. Possivelmente vocês ainda vão ter aula comigo, tá certo? Na realidade, a gente depende de algumas coisas com relação a... Eu já coloquei Vitória, certo? E Eduarda também. E com relação a alguns questionamentos, certo? Se vocês tiverem dúvida, não tem problema, a gente tira, certo? Pode falar com... Sim, eu justifiquei aqui, certo? E aí a gente tira as dúvidas. Podem pedir meu número à professora Silvia, tá certo? Se vocês quiserem